Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do grupo Handball Análise. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Gabriel Maroja e hoje vamos falar um pouco sobre a final do Campeonato Mundial de 2021, Dinamarca 26, 24, Suécia. Vamos à introdução, é importante a gente fazer uma pequena contextualização do que estava por trás dessa grande final. Os dinamarqueses têm um título do Campeonato Mundial em 2019, são os atuais campeões e conquistaram 3 vezes o vice-campeonato em 67, 2011 e 2013. Já a equipa sueca foram 4 vezes campeões, 54, 58, 1990 e 99, e chegaram 3 vezes ao vice-campeonato em 64, 97 e 2001. Agora vamos destacar o percurso da Dinamarca neste campeonato do mundo. Primeira fase, com 3 vitórias tranquilas contra Bahrein, Congo e Argentina. No main round, contra o Catar, vitória tranquila. Contra o Japão também. Contra a Croácia, acreditava que o jogo seria um pouco mais equilibrado. No entanto, não aconteceu. As 2 primeiras fases da Dinamarca neste campeonato foram teoricamente tranquilas, conseguiram manter um bom ritmo de jogo. Contra o Egito, no primeiro jogo eliminatório, foi, na minha opinião, o jogo mais emocionante desse campeonato, onde terminou na disputa por 7 metros. Contra a Espanha, também na semifinal, um jogo bastante equilibrado, a Dinamarca conseguiu fazer um excelente jogo, e contra a Suécia, a gente já sabe, conseguiram consagrar bicampeão mundial. Vamos agora ver o percurso da Suécia. Os 2 primeiros jogos também tranquilos, contra Macedônia e Chile. Contra o Egito, o primeiro jogo equilibrado desse campeonato, vitória por 1 gol. No main round, 2 empates. Contra a Bielorrússia, não esperado. Contra a Eslovênia, esperava-se um jogo equilibrado e se concretizou. Contra a Rússia, um jogo mais tranquilo, finalizando essa fase do campeonato. Ao contrário da Dinamarca, nos jogos eliminatórios, eu acredito que a Suécia não teve grandes problemas contra a Catar e na semifinal contra a França. Venceu esses 2 jogos tranquilamente. Já contra a Dinamarca, a gente sabe que não conseguiram o tão sonhado título. Por que analisar o jogo, pessoal? Eu gosto de fazer essa perguntinha sempre nas minhas apresentações, que é para a gente realçar aqui alguns aspectos determinantes. Os jogos desportivos coletivos são caracterizados por um ambiente imprevisível e instável, de acordo com Tavares, Greco e Garganta, 2006. Gosto de destacar essa situação porque a análise do jogo vem para auxiliar, vem para melhorar o nosso trabalho. Eu gosto sempre de mencionar também que sem análise a gente navega sem um rumo, a gente não tem um norte. E a partir da análise do jogo, a gente consegue ter um mapa para poder dirigir as nossas equipes. A análise do jogo no handebol está cada vez mais voltada para uma ênfase tática, de acordo com Silva, em 2008. Ao longo dos 60 minutos, são diversos modelos ofensivos, defensivos que ocorrem, transições, e a gente tem que estar atento aos mínimos detalhes durante os 60 minutos. Portanto, a análise tática é cada vez mais primordial no alto rendimento. O handball é um jogo complexo e multifatorial, de acordo com Wagner et al. 2014. De acordo com os autores, essa complexidade e multifatoriedade permite um leque de grandes coisas. A gente precisa ter atenção a tudo para poder planear a nossa estratégia, os nossos treinos e conseguir fazer da melhor forma possível, chegar a melhor informação aos nossos jogadores. Analisar o desempenho das ações técnico-táticas está a revelar-se um fator decisivo, de acordo com Greco et al. 2018. Isso é importante, porque com essa análise a gente consegue melhorar a nossa performance no treino e na competição, que é o principal objetivo. Dando continuidade, vamos ao objetivo dessa aula, é analisar e identificar os indicadores determinantes para a performance das 2 equipes na final, material e métodos utilizados. Foi a final do Campeonato do Mundo 2021, apenas um jogo. Retirei alguns dados da estatística oficial, da IHF.
E para análise do vídeo e análise qualitativa, utilizei o XPS Network. Vamos aos resultados que eu acredito que foram decisivos nessa grande final. Vamos começar aqui destacando alguns números, começando pela eficácia de ataque, um indicador importante que a gente precisa estar atento. A Dinamarca obteve 57% de eficácia e a Suécia 50%. Não é uma grande diferença, no entanto, a gente já começa a perceber aqui, por esses números, que a Dinamarca levou vantagem no ataque. Na eficácia de remate, 58 de eficácia para a Dinamarca, 51 para a Suécia, também ali valores próximos, no entanto, a Dinamarca com mais alguma vantagem. Soltas técnicas. Eu destaquei esse número, pessoal, porque foi um número baixo, de acordo com o que vem acontecendo em alguns jogos no handebol moderno. Normalmente são 12, 10, 6 e 7 foi pouquíssimo. Eu acredito que esse jogo teve uma riqueza muito grande técnica, então eu gostaria de destacar esse número aqui para vocês. E quem me acompanha sabe que eu gosto também de realçar a eficácia dos remates dos 9 metros. Vejam que a Dinamarca obteve 38,9 e a Suécia 21,4 dessa posição. Gabriel, por que você gosta sempre de falar nessa eficácia? Porque, de acordo com a literatura, para discriminar e diferenciar as equipes vitoriosas das derrotadas, a eficácia nessa zona de remate é fundamental. É o que discrimina, já é reconhecido em muitos estudos, essa situação. No primeiro estudo do Foret et al. 2010, no Campeonato do Mundo, verificou essa situação. No Scarbalhos et al. 2013, em 5 campeonatos da Europa, verificou em todos essa diferença. Ferrari et al. 2014, na Champions League. E Saavedra et al. 2017, nos Jogos Olímpicos. Ou seja, em 4 grandes competições, alguns estudos já verificaram isso. Então, na literatura já está comprovado que ser eficaz nessa zona é imperioso na nossa modalidade. Vamos agora a alguns vídeos. Eu começo por destacar os principais movimentos táticos utilizados pela Dinamarca nesse jogo. Então, vou deixar aqui rolando. Foi a permuta central-lateral e o jogo 2 contra 2, muito simples, no entanto, muito bem executado pela Dinamarca. Aqui a gente vê uma circulação de bola. 2 contra 2, ali do lado esquerdo, o Hansen atacando para fora e conseguindo um bom gol. Veja no replay. Essa foi a base do jogo dinamarquês nessa final. Aqui eu destaco um ataque em superioridade numérica, que eu acredito que foi outro bom momento da Dinamarca na final. Aproveitaram muito bem essa situação. Esse lance já está no canal do YouTube, depois vocês podem ver com calma. Aqui o destaque é o lateral direito atacando em movimento, pessoal. Ele gera dúvida nos defensores e consegue uma boa finalização. Aqui uma permuta com o Hansen marcando um excelente gol. Já vamos ver mais à frente com mais atenção esse lance, ok? Mais uma permuta, central-lateral. Agora com mais uma continuidade. Que eu destaco também do jogo ofensivo dinamarquês é a variabilidade dos jogadores que definem as ações. Por isso que é importante a gente ter atenção aos mínimos detalhes, aos promenores. Agora ali um 2 contra 2 na zona central, pivô a desmarcar nas costas, um excelente gol. A Dinamarca fez isso muito bem. Mais um exemplo, permuta central-lateral, é a base do jogo deles. Agora, um pequeno atraso do terceiro defensor foi o que o lateral esquerdo precisou para marcar esse grande gol. Um remate sensacional.
Mais um 2 contra 2, ali na zona central, que o Hansen consegue concretizar no remate de 7 metros. Dando continuidade, vamos agora observar com atenção uma permuta central-lateral, que é a base do jogo deles, que é quando ocorre a permuta central-lateral. Eu vou até pausar aqui rapidamente para a gente ver com calma. Repare como o Hansen consegue mobilizar 4 defensores. Ele vai em direção à baliza, vai com o propósito de fazer o remate, a gente sabe o poder que ele tem de tiro, então ele consegue mobilizar 4 defensores. Se ele continua a bola para o lado esquerdo, ou até eventualmente para o lado direito, aqui um passo ao pivô, poderia ocorrer uma situação de 2 contra 1, mesmo assim, ele opta pelo remate, que a gente sabe que ele é formidável nessa ação. Aqui no replay também dá para a gente ver um pouquinho melhor, nesse caso, os 2 terceiros tentando um bloco. Agora, vamos destacar aqui o ataque da Suécia. Basicamente, o principal é o cruzamento central-pivô, como a gente vê nesse primeiro exemplo, e também a permuta central-lateral. Foi a base dos suecos nesse jogo. Também tentaram, algumas vezes, a entrada do ponta, como eu vou destacar daqui a pouco em um exemplo. E agora, já é este. Entrada do ponta. Esse vídeo também já está no YouTube, depois vocês podem ver com calma todos os pormenores. Mas a entrada do ponta não resultou muito bem nesse jogo, eles desistiram logo nos primeiros 15 minutos de continuar a executar. Investiram muito no cruzamento central-pivô e na permuta central-lateral. Aqui uma situação de 1 contra 1 do Gottfriedson. Permuta. Com continuidade, um 2 contra 2 ali na zona central. Agora vejam, cruzamento central pivô, o ponto ali entre primeiro e segundo, possibilitando um bom 1 contra 1. A gente vai ver também esse lance a seguir com calma, porque foi a base do jogo sueco esse movimento. Mais uma vez, uma permuta central-lateral para jogar 2 contra 2 aqui do lado direito. Continuidade. Agora com o cruzamento, o primeiro defensor ali sai muito cedo e a bola consegue chegar à ponta. Destaque também, pessoal, que os suecos apostaram muito na reposição rápida após gol. Conseguiram alguns gols nessa situação de transição. E eu destaco porque a nossa modalidade está sempre a evoluir e eu acredito que uma das coisas que evoluiu bastante é essa situação. Vamos agora observar aqui com calma o principal movimento utilizado pelos suecos no jogo. Cruzamento central pivô e o ponta aqui entre primeiro e segundo. Eu acredito que essa situação é para gerar uma boa situação de 1 contra 1 e o ponta retornando para sua posição aqui, primeiro poderia ajudar o segundo defensor e a bola poderia sobrar ao ponta. São duas opções que eu acredito que é o objetivo desse movimento. Vamos agora falar um pouco da defesa. Começa pela eficácia do goleiro. O Landim teve incríveis 15 defesas em 37 remates, 41% de eficácia, é um número fantástico, não tem outra definição. Jogaram 2 goleiros pela Suécia, o Palika mais tempo, com 6 defesas em 26 remates, 23% de eficácia. O Agefors com 3 defesas em
em 8 remates, 38%, a eficácia melhor. No entanto, ele jogou aproximadamente 12 minutos, totalizando 26%. A gente vê aqui uma grande diferença entre o Landim e os dois goleiros da Suécia. Destaco a eficácia do Landim nos postos específicos, 6 metros, que são os remates dos pivôs, uma eficácia de 38%, na ponta, uma eficácia de 33%, nos remates de 9 metros, 37%, 7 metros, 33%, contra-ataque, 25%, foi o único tipo de arremesso que ele não conseguiu uma eficácia de 30%, mas também é um número muito bom, 25%. Aqui a situação, um contra o goleiro. E nos remates de segunda linha, que é em penetração, o Landim consegue incríveis 50%. O jogador entra praticamente isolado e é a responsabilidade toda dele. Vamos aqui ver alguns exemplos. O Landim, que vem fazendo grandes exibições, aqui uma defesa na ponta com o ângulo. Mais uma vez o ponta com muito ângulo. Jogo empate, defesa importante. Na minha opinião, os suecos conseguiram criar boas situações. No entanto, quando chegava na hora de colocar a bola lá dentro, eles paravam na parede Landim, que dos 9 metros, ele lá bem posicionado. O Landim, na minha opinião, tem uma qualidade técnica e tática absurda. Agora, o remate de segunda linha, ele com o pé quase na altura da cabeça, consegue fazer uma defesa fantástica. E outro fator aqui, agora uma defesa impressionante, com o rosto. Eu acho que o Landim nesse jogo fez defesa de todos os tipos, mas eu acho que seria interessante aqui a gente realçar que a grande maioria das defesas dele foi no segundo tempo. Então, ele foi um divisor de águas nessa final. Agora, na minha opinião, essa é a defesa que acaba o jogo, 7 metros, e ele, incrivelmente, com o braço embaixo, consegue fazer essa defesa. Agora, pessoal, a Dinamarca altera o sistema defensivo 6-0 para o 5-1 nos últimos 15 minutos. Na minha opinião, isso é outro fator que foi decisivo nesta grande final. Com essa mudança, o que é que aconteceu? Suécia, em 7 ataques seguintes, cometeu 5 remates falhados, conseguiu apenas 2 gols e uma falta técnica. Na minha opinião, isso foi uma mudança decisiva no jogo. Os suecos não souberam atacar o sistema defensivo 5-1. Quem lembra da final do Europeu 2018, no segundo tempo, que a Espanha começa a defender um 5-1 muito profundo e criou muitos problemas para a Suécia na final do Europeu 2018. A gente não pode comparar o 5-1 da Espanha com o da Dinamarca. No entanto, é um sistema defensivo que criou problemas em 2018 e em 2021 para a Suécia numa final. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. São 3 exemplos. Logo no primeiro ataque, a Suécia atacar. Ali o lateral tenta um ataque muito precipitado e o Hansen consegue uma falta atacante. Mais uma vez, a gente já viu essa defesa, o Landim bem posicionado, o ataque sem conseguir construir uma boa situação para o remate. Agora, desequilibrado, uma fácil defesa para o Landim. Agora vamos às conclusões, pessoal.
A eficácia nos remates dos 9 metros e as ações 2 contra 2 da Dinamarca foram cruciais no desempenho ofensivo. Na minha opinião, esses foram os dois principais indicadores do sucesso dinamarquês no ataque. A eficácia do goleiro foi decisiva para o resultado final da partida. Quem vem acompanhando a análise das finais sabe que eu destaquei na final da Champions League e na final do Europeu Feminino que o desempenho do goleiro foi fundamental para as equipes vitoriosas, para as equipes campeãs, e mais uma vez isso se repetiu na final do Mundial. E a mudança de sistema defensivo para o 5-1 criou perturbações ao sistema ofensivo da Suécia. Eu acredito que foi uma estratégia muito bem utilizada pelo treinador dinamarquês. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Preparei com bastante atenção, com bastante carinho, para a gente poder aqui promover um debate no grupo. Isso foi uma final muito interessante, eu já tinha ficado com essa percepção no dia que assisti, e após fazer a análise, eu acredito que eu comprovei que a final foi de excelente nível. Foi de excelente nível, tem muita coisa boa aqui que a gente pode absorver nas nossas equipes e para o futuro. Ok? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, ok? Segue lá no Instagram, @GabrielBemaroja, e lá no Telegram, o Handball Análise, que a gente está sempre debatendo, sempre compartilhando material. Ok? Um forte abraço e até a próxima aula.